Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora então aí do vídeo de fim de ano, começo de ano novo, vídeo de favoritos. Caso vocês tenham interesse, eu tenho feito esse vídeo desde 2012, então tem uma playlist imensa e aposto com muitos livros que talvez eu não me identificasse mais hoje, mas eu acho um histórico muito legal de ver. Mas hoje, antes de ir para os favoritos, de fato, eu queria fechar aí uns outros assuntos e comentar algumas outras coisas. Então, caso você queira ir direto para os livros, eu vou deixar os tempos. Mas eu queria começar falando sobre esse projeto dos encalhados, digamos assim. Ali, acho que pela maio, eu acho que foi, eu fiz um vídeo sobre estar lendo diferente, principalmente tentando circular mais a minha estante de não lidos. Eu tô com uma quantidade muito grande de livros não lidos, eu não pretendo esgotar esse número, zerar essa estante de maneira alguma, acho que faz parte aí da nossa vida de leitor, mas eu também tô com um problema de espaço aqui em casa e eu tô tentando dar uma reduzida no volume de livros e eu acho que isso perpassa para mim dar uma revista nessa estante de não lidos, porque eu tenho livros acumulados há muito tempo, então eu tenho certeza que vários dos livros que estão ali não são livros que eu vou ter mais interesse de olhar no momento. E como eu tenho um registro aqui no canal dos livros novos que foram chegando desde 2014, eu comecei esse projeto em 2014. Deve ter alguns livros que estão na minha estante antes disso, mas eu não tenho como precisar tão fácil, né? E eu fiz então uma lista desses livros, eram 18 livros e me propus a tentar ler esse ano passado, de 2025. E eu queria dizer que foi um sucesso, eu acho, esse projeto para mim. Eram 18 livros, então, no total, eu acho que eu mostro eles lá no vídeo. Eu li 10, eu desisti, comecei e desisti de ler 7, e tem um que eu coloquei numa categoria aqui mais ou menos, que é um livro que eu não vou ler na íntegra agora, mas eu comecei a ler e decidi guardar ele, porque são Diários do Kafka, tá? Eu acho que não é um livro que eu tô interessada em ler no momento, mas eu vejo um potencial de querer consultar, de querer usar a edição para coisas, para exercícios com alunos, né? Eu sou formada e trabalho com literatura de língua alemã, então eu acho que é um livro importante de eu manter aqui na minha coleção, mesmo não lendo na íntegra no momento. Então não vejo problema nisso. Mas eu gostei muito de vários dos livros que eu li, tem um que está nos favoritos do ano e para mim foi uma experiência muito interessante, então retomar essa estante e olhar para esses livros de novo, e foi muito gratificante. Basicamente eu vou continuar fazendo, então agora eu tenho separado os livros de 2015 e vou ler eles aí ao longo do ano. É um número menor, mas tem os contos do Tolstói, que é um calhamacinho, uma caixinha grande, da época da Kozak Naif ainda. Então, tem bastante coisa aí, mas queria dizer assim que foi uma experiência muito legal para mim. Eu acho que vale a pena rever as nossas estantes e os nossos acúmulos também, para não ficar esse acúmulo só porque as coisas já existem, né? Então foi muito bom. Indo para o segundo assunto que eu queria comentar, que eu acho que é um dos meus favoritos do ano, apesar de não ser o livro, mas que é o Clube do Livro Traduzido. É um projeto que eu estou fazendo com uma amiga minha, Manu, e a gente faz um encontro presencial aqui em Curitiba com a pessoa que traduziu um livro para discutir esse livro. Então as pessoas participam, é um evento aberto, gratuito. A gente faz uma livraria muito charmosa, que é a Arte e Letra, então a gente conversa, é muito interessante. Conversar com as tradutoras, os tradutores, tem sido muito legal, porque essas pessoas têm uma proximidade, um carinho e uma relação muito especial com esses livros, então tem sido uma experiência muito boa. E a gente grava esses encontros e transforma em podcast. E para mim, tá aqui nos favoritos, é estranho falar de um projeto meu, mas realmente foi uma coisa muito gratificante tirar esse projeto do papel. Eu e a Manu, a gente já falava tem algum tempo de querer fazer algo de tradução, de querer entrevistar tradutor, de talvez fazer um podcast, mas a gente tem esse carinho pelos eventos presenciais que movimentam a cidade, que trazem as pessoas para as livrarias. Então, ter juntado todos esses interesses e ter feito o projeto finalmente foi muito especial. Então, realmente é um favorito para mim de 2025, com certeza.
Vários dos episódios estão aqui no YouTube, caso alguém queira ver, mas também tá no Spotify, tá no Deezer, então também dá pra ver, ouvir, né? Não dá pra ver, mas dá pra ouvir aí nos tocadores também. Esse próximo ano a gente vai tentar se acertar com alguns outros tocadores também, então quem sabe a gente amplia esse rol. A gente ainda tem alguns episódios de 2025 para publicar e já estamos começando a programação de 2026, inclusive. Então, quem quiser acompanhar as nossas leituras, saber quando a gente lança episódio, tá lá no Instagram, @Clube do Livro Traduzido. E eu tô lançando os episódios aqui também, para quem não tá no Instagram, pode acompanhar aqui pelo canal. Terceiro assunto e último assunto antes de ir para os livros, finalmente, eu queria falar rapidinho das traduções minhas que saíram em 2025, né? Também é uma coisa pela qual eu tenho muito carinho e uma parte aí da minha profissão, da qual eu tenho muito orgulho, assim. Então eu queria só comentar rapidinho dos livros que saíram esse ano. Foram 6 traduções. A gente tem o Noites Insones, da Elizabeth Hardwick, saiu pela Instante. É uma autora americana que foi muito importante aí numa geração. Ela foi professora de muita gente, foi professora da Sigrid Nunes, por exemplo, era amiga da Susan Sontag. Então eu acho muito interessante ler a Elizabeth Hardwick pensando nesse contexto histórico e nessa influência que ela foi para uma geração muito grande de escritoras. É muito essa mulher que escreve sobre nada muito específico, não tem um enredo propriamente o livro, mas essas experiências de cidade, de ser mulher, enfim. Então foi uma tradução muito interessante de se fazer. Um outro livro, esse aqui ainda vem mais ou menos da época do meu doutorado, que é o Teatro e Tradução, da Marguerite Laera. Essa tradução aqui, eu participei, mas também tem a participação de Ruth Bornovski, Ana Carolina Oliveira Freitag, Juliana Foggiato Rodrigues, Laísa Viegas e Karen Silva. Foi muito interessante esse projeto, porque foi parte da minha prática de docência do doutorado, então era uma turma da universidade, dos alunos de tradução, que a gente traduziu esse livro em formato de oficina junto, e é meio meta, porque a gente está discutindo tradução numa disciplina, né, de tradução, traduzindo um livro que fala sobre tradução, mas foi uma experiência muito, muito interessante, muito gostoso trabalhar com os alunos dessa forma, e depois, então, o livro foi publicado na íntegra, e é um livro que eu recomendo muito para quem quer pensar tradução. Óbvio que os exemplos e os debates principais que ela traz aqui são relacionados ao teatro, mas eu acho que ela amplia muito o debate, muito do que ela fala a gente pode aplicar não só a prática de tradução de teatro, mas acho que a prática de outras formas, outros gêneros literários também. Ela vai falar muito sobre isso de se colocar no lugar do outro, de pensar essa posição como ser colonial, como pensar relações entre línguas e países. Então é muito, muito interessante esse livro aqui. Saiu também uma segunda edição do Na Livraria com Orwell, escrito sobre livros, literatura escrita. Esse aqui, além de traduzir um livro que eu organizei, já tinha saído pela Livraria Gráfica, numa edição, né, numa tiragem limitada, e agora saiu pela Lote 42. Tá aí no mundo, tá rodando ainda, e são alguns ensaios do Orwell sobre temas que a gente gosta, né, por aqui. Eu gosto muito do Livros e Cigarros, que ele fala sobre preço dos livros, né, e compara com o preço de outras formas de consumo e entretenimento. Confissões de um Crítico Literário eu também gosto bastante, mas são todos ensaios muito legais. Tem um pós-fácil meu também, enfim. Uma tradução essa aqui muito desafiadora, e foi muito legal trabalhar nesse livro, que é o Berg, da Anne Quinn. Saiu pela DBA e teve preparação da maravilhosa da Silvia Massimini Félix. Muito, muito gostoso contar com a preparação dela nesse livro. A Anne Quinn é uma autora inglesa, e aqui a gente vai ter uma comédia de erros de um moço que foi abandonado, né? Ele e a mãe foram abandonados pelo pai, e ele vai tentar ali buscar uma vingança desse pai depois de descobrir onde esse pai tá, e as coisas vão dando muito errado a partir disso. O charme da Anne Quinn é a narrativa, é o jeito que ela constrói o texto, porque ela coloca os diálogos dentro dos parágrafos, sem marca, né, sem pontuação. Então encontrar esse tom, essas vozes
diferentes, essa coloquialidade do diálogo em comparação à voz do narrador. Foi um processo muito interessante e, enfim, foi um livro difícil, mas divertido de traduzir, porque eu fui muito envolvida pela história e queria saber como que ia terminar e tal, então ficava também naquele frenesi de traduzir, que é muito interessante. Recomendo bastante a Anne Queen, vai sair mais coisas dela, inclusive. Temos também Bambi, do Felix Salten, essa foi a mais recente a sair, que foi publicado pela editora Texugo. Foi uma surpresa esse livro, é uma tradução do alemão essa daqui, e eu me surpreendi porque é muito mais bonitinho do que eu imaginava, mas muito diferente também do que eu imaginava. Eu esperava algo muito puramente infantil, acho que eu estava muito influenciada ali pela Disney, né, mas é um texto literário bem diferente, tem um capítulo lindo de uma folha pensando a efemeridade da vida e tal, então foi muito legal conhecer esse texto. E aqui o maior livro que eu já traduzi tá aqui, Os Monstros de Hitler, do Eric Kullenda, uma história sobrenatural no Terceiro Reich, saiu pela Zahar. Esse aqui é do inglês, né, apesar do tema alemão, o escritor é americano, e ele vai fazer uma pesquisa sobre como a época de ascensão do nazismo, de ascensão do antissemitismo ali, né, nos anos 30, e o período todo ali da Segunda Guerra Mundial permeava um pensamento do sobrenatural, da religião, mas também de horóscopo, de anjos, de sociedades secretas e várias coisas assim que deixam o cérebro das pessoas mais maleável ao estranho, ao absurdo, e fazem com que elas também não tenham tanta dificuldade de aceitar ou tenham dificuldade de resistir ao nazismo, né? É muito interessante pensar como outras coisas também estavam nessa sopa toda ali, e eu acho que ele faz um trabalho bem interessante de narrar isso. Bom, pessoal, esses eram os meus pré-temas do vídeo. Eu acho que são coisas que eu queria marcar ainda do ano de 2025, um ano muito cheio, inclusive foi o ano que eu terminei o doutorado, por exemplo, né? Parece que faz uma eternidade. Mas vamos então para os livros favoritos agora. Eles, como sempre, né, alguns avisos. Não são livros publicados em 2025, são livros que eu li em 2025. Acho que os veículos de imprensa já fazem um trabalho suficientemente bom de chamar atenção para os lançamentos do ano, então aqui, né, eu acho que a gente pode ser um pouco mais maleável. Eles não estão em nenhuma ordem específica, eu vou mostrar na ordem dos meses, então não tem aí nenhuma colocação específica. E é uma lista bastante subjetiva, no fim das contas, né? Eu acho que esses livros todos têm uma construção narrativa, uma escrita muito interessante. Acho que são livros bastante poderosos, mas são livros também que tenham me tocado num aspecto sentimental, enfim, individual também, né? Não apenas bons livros. Acho que são bons livros que dialogaram muito comigo. Vamos lá, então. Direto de janeiro está aqui o livro da Carson McCullers, aqui o The Ballad of the Sad Café, ou A Balada do Café Triste. Eu tenho essa edição dos livros completos, dos romances completos da Carson McCullers. Ainda tem alguns para eu ler, não li todos ainda, mas em janeiro então eu li esse, o A Balada do Café Triste. Esse livro ficou na minha cabeça por bastante tempo. Ele não é dos mais longos, inclusive da Carson McCullers, e acho que ano passado o Coração é um Caçador Solitário também estava na minha lista, enfim. Então é uma autora que tem me impactado bastante. Mas nesse romance a gente tem uma cidadezinha muito erma nos Estados Unidos. A dona é herdeira de uma lojinha ali, até que chega um primo, eles abrem um café e isso eventualmente começa a dar errado. É muito interessante a maneira com que isso é narrado, porque é narrado meio de fora, do olhar da cidade, da população da cidade, que não sabe exatamente o que acontece por dentro dessa casa.
E essa dona, essa herdeira, que vai entrar num estado de apatia, isso a gente já sabe desde o começo, ela começa assim e depois que a gente retoma a narrativa, então não é um spoiler, para pensar o que destrói uma mulher, né? O que balança, o que abala uma mulher. E eu achei esse livro muito impactante, fiquei pensando muito sobre ele e, enfim, recomendo bastante Carson McCullers. De fevereiro, tá aqui o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, tradução de Joana Angélica Dávila Melo, publicado pela Companhia das Letras. Que livro lindo, gente, que forma e conteúdo muito relacionados. A gente tem uma dona de casa que começa a escrever um caderno, um diário, para pensar sobre a vida. Ela tem pouca liberdade no dia a dia, é a pessoa que trabalha fora, depois volta para casa e trabalha em casa, né, para cuidar da família e sustentar ali a família. Então essa mulher que já está no terceiro turno e pensando sobre os filhos, pensando sobre a família, mas também pensando sobre seus próprios desejos e vontades, inquietações. Então é um livro muito sincero, assim. Eu já tô com outro livro da Alba de Céspedes aqui, devo ler esse ano, bem animada. Uma autora uma autora italiana, né, me surpreendeu bastante, foi também bem impactante. Depois disso, uma autora francesa, tá aqui o Querido Babaca, da Virginie Despentes, eu realmente precisava ver como fala o nome dela, né? É tradução de Marcela Vieira, publicado pela Fósforo. É um livro divertido, que toca em muitos pontos interessantes também. A gente tem uma troca de conversas entre um cara e uma mulher já um pouco mais velha, e ele escreve bobagens sobre ela na internet, ela vai lá e fala querido babaca, e responde, e a partir disso eles começam uma correspondência. No fundo eles já se conheciam de infância e adolescência. Num primeiro momento o assunto é a internet, essas reações de internet, porque ser rude na internet e tal, mas vai virando cancelamento e daí vai saindo da internet, vai virando ali um contato um pouco mais pessoal, divertido, irônico, mas muito sagaz em alguns pontos, que acho que faz uma crítica bem grande a esse movimento todo da internet. Recomendo bastante. Depois disso, de abril, tá aqui o Zynet Vegan, por causa dele, da Zora Del Bueno, uma escritora suíça. Esse aqui foi um livro que eu conheci num evento que eu fui em Berlim, né? Uma semana, um encontro internacional de tradutores que eu fui em Berlim. E é um livro muito interessante, um livro de memória da Zara, que perdeu o pai em um acidente de carro. E ela vai pensar um pouco como essa ausência marcou a vida dela, vai tentar procurar o que aconteceu com o outro motorista envolvido no acidente, vai pensar toda essa questão das circunstâncias, né? Porque isso leva a mãe dela a ser uma mãe solteira, viúva, não é? Mas mãe solo. Vai pensar então sobre essa criação, essa relação com a mãe. Enfim, ela vai partir desse acidente e desse luto para pensar muitas coisas. E é um livro muito comovente, sincero, engraçado, enfim, muito interessante. Gostei bastante de ter lido. Próximo livro eu não tô com a cópia física aqui, mas vou deixar a capinha. É o Orbital, da Samantha Harvey, tradução do Adriano Scandolara, saiu pela DBA. É um baita livro, gente, é um baita livro. Eu escrevi sobre ele, caso interesse alguém, deixa eu pegar aqui. Para 451, saiu nessa edição dos melhores livros de 2025. Foi, assim, para mim foi um livro belíssimo. Eu emprestei para uma amiga, então por isso que não tá aqui comigo agora. Mas tá aqui. A gente acompanha, eu vou deixar o link da resenha ali embaixo, caso alguém tenha interesse de ver. Mas a gente acompanha um grupo de astronautas na estação espacial, vendo a Terra de longe, ao mesmo tempo que eles estão ali completamente envoltos em suas atividades científicas, né? Pesquisando e tal, mas ainda assim eles conseguem ver a Terra e eles passam por, né, enquanto a estação está dando voltas, eles passam ali pela Terra várias vezes. Então, o que esse olhar à Terra cria de expectativas, de pensamentos, de reflexões, de ansiedades.
e por aí vai. E essa questão da contemplação, né? De contemplar a terra, que é uma coisa tão estranha, né? Tão pouco intuitiva de que a gente vai poder contemplar o nosso espaço, né? A nossa terra do espaço, né? Nesse ponto de vista afastado. Então é um livro muito, muito tocante, assim. Apesar de ter esse quesinho de ficção científica, eu acho ele muito para além de gêneros, assim, muito... Sim, ele é ficção científica e especulativa, mas ele também é um livro sobre arte, sobre contemplação, mas ele também é um livro sobre rotina e interação dessas pessoas. Então ele agrega várias coisas ali num livro só. Acho um livro belíssimo, vale muito a pena dar uma olhada nele. Também de maio, um belo mês de leituras, está aqui o Mau Hábito, da Alana Porteiro, tradução de BRGB, da Marcord, lançado umas coisas interessantes, né? Essa aqui é uma autora espanhola e vai narrar aqui principalmente a adolescência e um período ali de formação de uma menina trans, tentando se descobrir, tentando se entender, tentando entender como que ela pode se apresentar para o mundo, dentro desse ambiente dela, onde que ela vai se encaixar. Então, conhecendo pessoas que ajudam ela a se entender ou encontrando pessoas que às vezes atrapalham esse processo. É um livro muito bonito, com imagens muito bonitas, uma escrita muito bonita. Todo um ambiente da onde essa protagonista vem é um ambiente muito violento, então esse momento de tentar sair dessa violência também eu acho que me impactou bastante. Pulamos junho, mas de julho está aqui o Stazilândia, da Anne Funder, Como Funciona a Polícia Secreta Alemã. A tradução é do Sérgio Telaroli, saiu pela Companhia das Letras. Esse aqui, então, é o livro que estava, né, nos meus encalhados de 2014 e foi uma leitura muito interessante. Então, a Ana é uma escritora da Austrália que vai morar na Alemanha e descobre, na época que ela está morando na Alemanha, que ainda existem poucas narrativas sobre a época do muro, sobre a época da Stasi, né? Por isso Stazilândia. Ela está lá um pouco depois da queda do muro, então as pessoas ainda estão vivas, mas os veículos, o jornalismo não estava falando muito mais sobre isso, já tinha dado o assunto meio como encerrado. Então ela vai atrás de várias histórias e várias pessoas para contar um pouco como é que foi isso, né? O que eu acho muito interessante é que fazia tempo que eu não li um livro-reportagem com um eu tão bem equilibrado. Eu acho que cabe o jornalismo usar a primeira pessoa, mas eu acho que também tem alguns textos nos últimos tempos que passam do limite um pouco e ficam demais na primeira pessoa. E me parece que a Ana sabe se colocar quando cabe, quando é necessário, quando a gente percebe esse caminho que ela está fazendo na investigação dela, mas ela também sabe o momento de sair dessa narrativa e deixar essas outras fontes dela falarem e contar essa história. Né? Pelo menos no que tem Chego em Mim, claro que é um recorte muito pequeno, a gente está indo muito pro eu, assim, que nem sempre é um ganho tão grande, assim, na minha opinião. Então, eu gostei dessa mão que ela teve e faz com que um tema, a princípio, muito difícil, seja uma leitura interessante, né? Ela não fala tanto, assim, sobre tortura ou prisões, quanto eu achei que ela falaria antes de ler o livro. Ela toca em tópicos e conversa com pessoas de âmbitos diferentes. Então, a pessoa que desenhou onde passava o Muro de Berlim, por exemplo, é um dos entrevistados dela. Mas óbvio que o livro trata de situações mais violentas também, né? Não dá para tirar isso. Mas, enfim, indico para quem se interessa pelo tema, pelo período, enfim, eu acho que é um livro que vale a pena a ser visto. Depois uma graphic novel, não li tantas graphic novels esse ano, mas tá aqui o Die Frau als Mensch, A Mulher como Pessoa, da Uli Lust. Esse aqui é um livro em alemão, não tenho noções de tradução ainda, né, informações sobre isso, mas é um livro que eu gostei muito, justamente porque ela vai se perguntar como que surgiu essa imagem toda da vergonha, do se esconder, né, várias dessas imagens que a gente associa às mulheres, e ela vai olhar para a pré-história, para os primeiros artefatos, para os primeiros objetos de arte e começar a pensar essa representação da mulher,
né? Como que a mulher é vista. Então esse aqui é o primeiro volume de uma série e foi uma viagem muito interessante. Acho que junta algumas coisas que eu gosto muito, que é biologia, junta um pouco de história, de representação de arte. E são vários ali pontos positivos para mim desse livro. E é um livro muito, muito, muito interessante. Também em setembro tá aqui o Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson, tradução do Smartirelli Neto, publicação pela editora 34. Li bastante coisa da Anne Carson esse ano, gostei de muitas coisas, gostei muito do Eros, gostei muito da beleza do marido, mas a Autobiografia do Vermelho eu acho que é o que me ganhou mais de todos. Tanto que eu fiz um vídeo só para ele aqui no canal, vou deixar aí linkado. A Anne Carson é uma professora, escritora, tradutora, e ela é uma professora de clássicos, e toda a produção dela dialoga de maneira muito íntima com a literatura clássica. Quando eu digo clássico, eu tô pensando em gregos latinos aqui, né? Então aqui ela vai pegar uma figura que é o Gerião, que é uma figura, uma personagem que aparece nos trabalhos de Hércules ou Heracles, como um dos monstros que ele derrota, né? E ela vai pegar essa imagem e transformar o Gerião num adolescente, passando ali pelas suas crises, se formando como pessoa. Eu acho muito divertido esse livro, a maneira com que ela consegue trazer o clássico, trazer esses questionamentos gregos e fazer uma relação com o contemporâneo. Enfim, é muito legal, muito legal. Vou deixar o link para o vídeo caso alguém queira saber mais. E um aí, bem recente, uma leitura de novembro, tá aqui o As Perfeições, do Vincenzo Latronico. Eu acabei lendo em inglês, tradução da Sophie Hughes, pela Fitzcarrald Editions, mas depois que eu comprei eu descobri que já tinha saído em português também pela Todavia. E então tá mais fácil de encontrar esse daqui. Eu gostei muito. Ele é uma homenagem, uma releitura às coisas do Georges Perec, que, se eu não me engano, tá no primeiro vídeo de favoritos que eu fiz aqui no canal. E é um livro que vai pensar a história de um casal a partir do consumo e dos objetos deles nos anos 60. E ele vai pegar e trazer isso para nossa época, então para 2010, 2020, a partir de um casal de millennials em Berlim, né? Berlim que tinha tido essa fama de cidade tendência, de cidade legal, descolada, que já tá caindo um pouco, inclusive. Mas são dois freelancers que vão morar e ter essa vida de nômades digitais e tal. Na verdade, não bem de nômades digitais, porque eles realmente se mudam, né? Não é tanto de ficar pulando de um lugar para o outro. Mas enfim, essa flexibilidade de poder morar onde eles quiserem, né? E vão, então, morar em Berlim. E o que, no fim, eu gosto muito desse livro é que ele me fez pensar muito na nossa relação com as redes sociais, né? E o poder que essas redes sociais, e daí podemos pensar em várias, tem de afetar a maneira com que a gente está vivendo. E de vez em quando pode ser bom, eu acho que de vez em quando a gente acha informações que são importantes pra gente, mas na maioria das vezes é pra nada, é só por uma questão capitalista. E eu digo isso no sentido de, sei lá, tem que ter uma poltrona específica da moda, do momento. E daí todo mundo tá querendo aquela poltrona. E quem tem aquela poltrona tem um símbolo distintivo, né? De dinheiro, de classe, de saber que aquela poltrona é legal e de não sei o quê. E como a gente começa a construir muitas das escolhas da nossa vida a partir dessas imagens que a gente recebe, né? Sobre onde a gente vai morar, quem a gente vai amar, como a gente vai constituir uma família, se a gente vai constituir uma família, para onde a gente vai viajar, com o que a gente vai trabalhar, enfim. Então, como essa imagética toda tem muito poder nessa tomada de decisões até grandes, né? E que nem sempre é tão consciente, né? Nem sempre, eu vi essa foto, portanto eu vou fazer X, mas você é bombardeado tanto por essas imagens que você vai assumindo certas características, né? É um livro muito interessante, acho que me fez pensar muita coisa. Ele é sutil na narrativa, mas acho que ele confunde, ele mexe com a cabeça também a partir disso. Bom, pessoal, foi isso. Esses foram os favoritos aí do ano, mas foi um ano com muitas leituras legais, acho que muitas coisas interessantes, livros se movimentando na estante, o que é muito, muito bom.
E é isso. Me contem aí o que vocês leram de bom nesses últimos tempos, quais foram os favoritos de vocês e que boas leituras venham aí pra frente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.